Eu era o tipo de pessoa que só cuidava de mim quando eu fosse sair, seja cabelo, pele, roupa, enfim. E eu só sentia a necessidade de me arrumar se eu fosse ser vista pelas pessoas, sabe? E com o tempo eu aprendi que não é simplesmente sobre beleza. Eu tenho a convicção hoje que é sobre hábito. E hoje eu quero te contar 4 hábitos simples que me fizeram gastar pouco, que realmente me fizeram se sentir bonita, sem tentar virar outra pessoa, sem fazer subliminal, sem grandes coisas assim, sabe? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi parar de cuidar de mim só quando eu saísse de casa. Seja o cabelo, seja a pele, seja a unha, seja roupas. Como eu disse no início do vídeo, eu tinha muita necessidade de ser vista. Eu sentia que eu só merecia me arrumar se eu fosse sair para as outras pessoas me perceberem. E principalmente nas férias, que quando eu ficava de férias eu não fazia absolutamente nada em casa, no sentido de sair, passear, coisas do tipo. Aí mesmo que eu não fazia absolutamente nada. E com o tempo eu fui percebendo que era só questão de mentalidade. Que eu tinha essa mentalidade que eu só merecia me cuidar, só merecia me arrumar se eu fosse sair e ser vista. Então eu parei de pensar dessa forma, até porque eu comecei a perceber, por exemplo, para ter uma pele bonita, é questão de hábitos, de cuidados que você precisa ter, não só quando você for sair, mas também quando você tá em casa, quando você não vai sair, naquela semana que você não sai de casa. Você cuidar da sua pele, porque sua pele também não muda do dia pra noite. Então eu comecei a pensar mais assim. Então eu realmente comecei a cuidar mais de mim, mesmo que não tivesse outras pessoas me vendo. Cuidar mais de mim, ter o meu momento a sós em casa, fazer uma umectação no cabelo, cuidar de mim de verdade, sabe? Inclusive nas férias eu não lavava o rosto, não fazia a unha, passava uma semana sem lavar o meu cabelo, ou até 2 também. Então eu percebi que isso estava fazendo mal para todos os aspectos meus físicos e também para minha mentalidade. E eu comecei a lavar meu cabelo com mais frequência, meu cabelo começou a ficar mais saudável, as minhas unhas eu comecei a cortar com mais frequência. E eu não tô falando só de esmaltação não, tá? Eu tô falando de você cortar suas unhas, lixar, passar uma base ali. Eu gosto do simples, tá, gente? Do básico. Pra mim, o básico que funciona. Lavar o meu rosto todas as vezes antes de dormir, porque antes eu tinha muita espinha, mas muita espinha. E depois que eu comecei a fazer isso com mais frequência, realmente, antes de dormir todas as noites, gente, só me dá espinhas apenas quando eu como muita coisa gordurosa. Aí aparece uma espinha ou outra, inclusive, ó, uma espinha aqui só porque eu tô comendo umas besteiras essa semana, mas basicamente isso. Então, hoje em dia eu tenho essa pele bonita porque eu cuido todos os dias. Hoje em dia meu cabelo tá mais saudável, tá? Ele só tá meio cacheado aqui porque eu fiz uma finalização, mas ele só tá mais saudável, mais bonito, encorpado, enfim. Eu não vou entrar muito no assunto de cabelo, porque é um cuidado que eu tenho toda semana com o meu cabelo, com umectação, com lavagens. O segundo hábito é encontrar o que mais combina comigo e que se encaixe dentro dos meus parâmetros da minha vida, que se encaixe no meu orçamento, enfim, no meu estilo de vida. Como, por exemplo, o próprio cabelo. Meu cabelo natural, ele é cacheado, só que o liso, ele me valoriza muito. Então eu sei que eu preciso ter constância no cuidado do meu cabelo liso, eu preciso também ficar retocando a minha progressiva. Então, assim, são coisas que estão no meu orçamento? Estão. Se é algo que me valoriza mais e que eu gosto, eu já encaixo na minha rotina também. Estilo de roupa é a mesma coisa, acessórios, calçados. Se eu vejo que é uma roupa que combina comigo, que é do meu gosto, que me valoriza e ainda cabe nos parâmetros da minha vida, pra mim faz todo sentido usar tal estilo de roupa. E sobre cabelo também, o corte do seu cabelo. Porque não adianta nada você também usar algo que valoriza você e você não gosta. Às vezes é uma coisa que valoriza mais o tom da sua pele, mas não é algo que você achou bonito, não é algo que te deu felicidade, não é algo que combinou com você. E tá tudo bem, porque no mundo você vai encontrar milhões de coisas e com certeza você consegue encontrar coisa que tanto te valoriza e combina com você, quanto você gosta também. O terceiro hábito, e esse daqui foi um que fez toda a diferença nessa minha mudança, foi parar de falar mal de mim para outras pessoas e para mim mesma também. O cérebro, ele absorve tudo que a gente fala, a maioria das coisas que a gente fala. E se você tem o hábito de ficar falando o quanto que você é feia, o quanto que você tá gorda, o quanto que você tá magra, o quanto que seu cabelo é horrível, o quanto que seu rosto, seu nariz, sua pele, enfim, suas pernas são feias e você não gosta, o seu cérebro, ele absorve isso.
E quanto mais você fala, mais você vai achar isso. Então foi uma coisa que eu parei de fazer e principalmente falar mal de mim pra outras pessoas, porque eu vivenciei isso na pele, não é algo legal. Uma experiência que aconteceu comigo, é uma coisa um pouco pessoal, foi sobre o meu dedão do pé, pra vocês terem uma ideia. Eu me odiava tanto que eu ficava falando de características minhas de que eu não gostava pras minhas amigas. E teve uma vez que eu falei pra uma amiga minha que eu não gostava do meu dedão do pé porque ele é muito grande. E ela começou a reparar no meu dedão, e toda vez que a gente tava em uma roda de amigos, essa minha amiga ficava falando do meu dedão do pé, e aí todo mundo começava a reparar desse meu dedão do pé, e começava a ficar zoando a minha cara por causa do meu dedão e brincando, fazendo brincadeiras de mau gosto. E foi desse dia que eu comecei a perceber que quando você pega e fala de características suas que você não gosta pra outras pessoas, às vezes é uma característica que a pessoa nunca nem reparou, às vezes pode ser uma distorção de imagem sua, a pessoa acaba absorvendo aquilo também, e toda vez que ela, por exemplo, você falou do seu nariz, toda vez que a pessoa te olhar e olhar pro seu nariz, a pessoa vai lembrar que você falou que não gostava, que seu nariz é muito grande, aí às vezes é uma coisa que a pessoa nem reparava, e ela começa a achar grande também, e começa a fazer comentários de você. Então eu cortei esse hábito quando eu percebi que isso é muito real e eu vivenciei isso, não só com o dedão, com outras coisas também, mas um dos que eu mais me lembro é sobre o meu dedão, e hoje em dia eu não tenho problema nenhum com esse dedão. Mas eu percebo que quando você fala mal de você mesma, você tem esse hábito de falar mal de você mesma pra si mesma e pras outras pessoas, claro que isso vai se concretizar mais em você. É algo que você afirma, é algo que você acredita. Agora eu vou falar o quarto e último hábito que pra mim foi o mais importante, que foi a chave inicial dessa mudança da minha mentalidade, que me fez me tornar essa pessoa que eu sou hoje, que me acho extremamente bonita, que cada dia mais que eu me cuido e melhoro a minha aparência, eu quero melhorar mais, num sentido bom, não no sentido de obsessão também, tá? Que eu não vou falar assim que eu sou extremamente obcecada com isso. Eu já sei que eu sou bonita, acabou. Entendeu? Mas sempre tem algo que a gente vai achando que vai combinando com a gente, vocês entendem? Que foi agir até ser. Eu até poderia falar fingir até ser, mas ia passar muito a imagem de que você precisa fingir algo que você não é até se tornar. Antes eu tinha muito essa crença, mas hoje eu entendo que é mais você agir, você ser algo que está já dentro de você e você só não sabe. Eu era o tipo de pessoa que me odiava muito, muito, mas muito. Vocês não têm ideia do quanto que eu me odiava. Todos os dias ia na frente dos espelhos, só ficava me olhando, me comparando, falando o quanto que eu tava gorda, o quanto que eu era feia. Minha mãe era cansada de escutar o quanto que eu falava que eu tava feia. Até que teve um dia que eu vi um vídeo de uma menina que foi assim... Gente, eu não sei explicar o que foi na minha vida, mas aquilo dali mudou a minha vida, sabe? Mudou a minha mentalidade por completo. Como eu tô dizendo pra vocês, isso foi a chave inicial de tudo. E ela falou que você que tá se sentindo feia, você que está se sentindo gorda, você que não se ama, faça isso, comece a praticar esse hábito, que é ir todos os dias na frente do espelho, mesmo se odiando, mesmo se achando feia, e comece a falar o quanto que você é bonita, o quanto que você se ama, o quanto que você merece se cuidar, e comece a afirmar coisas desse tipo pra você mesma na frente do espelho. Eu acho que causa um impacto maior porque você tá ali se olhando. E como eu tinha dito no hábito anterior, o seu cérebro ele absorve. Então, mesmo que você não acredite, se você começar a falar, seu cérebro vai absorvendo aos poucos. Talvez pode demorar uma semana, 15 dias, um mês ou até mais tempo. Cada um tem o seu processo, tá? Comigo demorou um pouco. Eu acho que demorou mais de um mês, inclusive. Mas assim, funcionou. Funcionou. E por isso que eu acredito tanto que o cérebro absorve realmente tudo que a gente fala. E eu estava assistindo esse vídeo chorando, inclusive, por causa da minha aparência. Falei assim, vou testar. Fui na frente do espelho, comecei a falar o quanto que eu tava bonita, o quanto que eu era bonita, o quanto que eu me amava. Vocês não têm noção da raiva que subiu na minha cabeça e me deu vontade de quebrar o espelho. Eu só fiquei falando mais mal ainda essa noite de mim mesma. Mas eu continuei mantendo a frequência, a constância. E todos os dias de noite eu ia na frente do espelho e falava. Até que teve um dia que eu fui na frente do espelho, me olhei, comecei a falar o quanto que eu estava bonita. E eu comecei a pensar, até que hoje eu não tô tão feia. E, gente, não é que começou a funcionar mesmo. Tanto é que hoje eu me sinto, eu sei que eu sou... Gente, eu falo com convicção, porque isso é real. Isso aconteceu comigo. Uma pessoa que achava que nunca poderia ser bonita,
acabou ficando... Eu acabei suprindo as minhas expectativas de como eu achava que eu ia ser no futuro. E parece que quanto mais eu me cuido, mais eu tô superando as minhas expectativas. E eu falo isso, assim, com alegria, gente, porque eu era uma pessoa que me encontrava no fundo do poço de autoestima. Eu acho que nem no poço de autoestima eu estava, sabe? E foi, assim, uma coisa que fez total diferença, gente. Foi a virada de chave, assim, na minha mentalidade. Seu cérebro, ele absorve, isso é real. Então, toma cuidado com as palavras que você dirige a si mesma. Toma cuidado. Se você começa a acreditar e concretizar e afirmar, não necessariamente no espelho, mas eu sinto que no espelho dá um impacto a mais. Mas quando você começa a concretizar isso, seu cérebro começa a acreditar e você vai se tornando aquilo que seu cérebro acredita que você é. Praticamente o que você é. Entende? Então, eu acho que sim, faz muito sentido e fez muito sentido pra mim. Tanto é que hoje estou eu aqui belíssima, né, gente? Porque eu não era feia. Eu simplesmente comecei a agir como alguém que se respeitava. E hoje eu me respeito. Então, quando você começa a se cuidar e a afirmar, você começa a entender que você não merece qualquer coisa. Quando você começa a acreditar que você realmente é bonita, você olha pra trás e pensa o por que você se tratava tão mal. E talvez uma das coisas que você vai começar a perceber quando você começar a se cuidar mais, se valorizar mais, é que vai começar a surgir questionamento de algumas pessoas, como por exemplo, você vai sair com alguém e a pessoa simplesmente só bota a roupa do corpo pra sair. E aí você se produz um pouquinho mais, porque você quer estar bonita, porque você é bonita. Então por que não se valorizar mais? E aí, às vezes, a pessoa pode comentar, por que você tá se arrumando assim? A gente só vai ali, nem precisa disso. E às vezes vai vir esse falatório, às vezes a pessoa vem com alguma ofensa, inclusive eu já tive ofensa só por estar me arrumando, sabe? E isso é normal, mas eu espero que você não deixe de se arrumar, não deixe de se cuidar, fazer algo que você quer, simplesmente porque alguém comentou isso. Algumas pessoas se incomodam porque isso faz lembrar o que elas não fazem por si mesmas. E eu acredito que, assim, mudar exige muita coragem, porque eu falhei muito nesse meu processo. Mas eu tive que ter muita coragem pra eu chegar onde eu estou hoje, no quesito de mentalidade de me aceitar, sabe? Não de ser aceita pelas outras pessoas, de eu realmente me aceitar, entender que eu sou bonita pra mim mesma, não pras outras pessoas. E no fim, não foi apenas só um hábito, foram pequenas mudanças diárias que viraram costume durante o tempo. E claro que eu não acordei me sentindo bonita da noite pro dia, como eu disse pra vocês, foi um processo que passou mais de meses pra eu começar a acreditar de verdade, mas eu comecei a agir como alguém que se cuidava de verdade, comecei a me cuidar pra valer. Mesmo quando não tinha ninguém me vendo, mesmo quando eu não fosse ser vista, mesmo que fosse só pra ficar em casa. E uma coisa que eu acho muito interessante é quando você começa a entender que quando você começa a cuidar de si mesma, pra você mesma, e não para as outras pessoas, não para ser vista pelas outras pessoas, isso se torna uma coisa muito prazerosa, porque ser vista é uma consequência de você ter se arrumado, entendeu? Eu hoje em dia eu me cuido porque eu gosto, sabe? Virou, digamos que pode ser até um hobby. Então, quando você começa a entender que você não se arruma mais para as pessoas e sim para si mesma, isso começa a se tornar muito, mas muito prazeroso. Eu falo isso por experiência própria. Provavelmente você não é feia, talvez você só nunca se tratou como alguém bonita. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma, porque foram os 4 pilares principais, os 4 hábitos principais que fizeram toda a diferença na minha vida e na minha mudança, tanto do físico quanto mental. E eu posso dizer com convicção que foram as coisas que funcionaram pra mim, assim, de 0 a 100. Foi 100%, gente. Não tem como dizer que foi 80, foi 50. Foi 100%. E se realmente você se sente assim, da mesma forma como eu me sentia antes, eu espero que você, de coração, coloque esses hábitos em prática, porque eu creio que possa funcionar pra você também. E é isso, meninas. Um beijo. Tchau!